essa oportunidade. Sabe, essa pandemia tem causado algumas coisas boas, a gente pode dizer assim. Onde que eu podia pensar que eu estaria falando para tantas irmãs de tanto lugar? Eu só falo aqui com a União Feminina das Irmãs aqui em Petrópolis. Então, irmãs de tanto lugar, e a oportunidade que eu tenho tido de reunir com vocês toda quinta-feira, à tarde, compartilhando com as irmãs de Joatuba, tem sido tão bom, tenho aprendido tanto. Então, alguma coisa de boa essa pandemia tem trazido para cada uma de nós, tenho certeza que para as irmãs também. Eu estou muito feliz de, nessa noite, poder compartilhar com as irmãs um pouco da palavra de Deus. Sabe, eu gosto muito de história. Quem me conhece sabe, gosto de história. Então, eu gosto muito do Antigo Testamento, das histórias. Cada passagem muito boa. Muita gente não gosta de ler o Antigo Testamento, mas eu gosto de história. Eu queria compartilhar com vocês um trecho que está em 1 Reis, no capítulo 10. Ele fala aqui, é um trecho bastante conhecido. Ali fala sobre a visita que a rainha de Sabá fez a Salomão e fala ali sobre as riquezas que Salomão tinha, a riqueza dele, as coisas que ele ganhou, tudo isso. O capítulo 10 fala tudo sobre isso. E podia pensar assim, mas o que a gente pode aprender disso? Né? Aqui fala da visita daquela rainha, dos presentes que ela trouxe para Salomão, os que ele deu para ela. Mas, sabe, a palavra de Deus, ela é rica, de que ela é viva e eficaz. E não tem nada que aqui esteja escrito que não tenha um ensino, que não tenha um aprendizado. Tudo que foi registrado tem lição para nós. E Paulo mesmo escreveu em Romanos, no capítulo 15, versículo 4, ele fala, né, que tudo, né, que no passado foi escrito para nosso ensino. Então, se ficou registrado aqui, tem ensino. Mas eu queria compartilhar com as irmãs só o versículo 11 e o 12 do capítulo 10. Só esses dois. Não quero falar da visita da rainha, nem da... Eu queria só focar no versículo 11 e 12. Eu comecei a estudar um tempo atrás aqui sobre alguma coisa, aprendi tanta coisa interessante para mim, eu quis passar para as irmãs nessa noite. Ele fala assim, capítulo 10 de 1 Reis, versículo 11 e 12. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo, fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. E sabe, mas eu fiquei curiosa, eu fui pesquisar sobre essa árvore, sobre essa sândalo, né? E sabe, eu aprendi tanta coisa, né? Entre tantos presentes que Salomão recebeu, ficou registrado. Ele recebeu uma grande quantidade de madeira de sândalo. E especificou que desta madeira fez o rei balaústre, harpas e alaúdes. Eu fui ver que madeira era essa tão importante que ficou registrado aqui. E sabe, achei muito interessante. Eu descobri coisas muito interessantes. A primeira coisa que eu descobri que é uma árvore que é de difícil crescimento. Ela demora muito. Ela demora para mais de 15 anos para ela adquirir um diâmetro de 6 centímetros. Então, o crescimento dela é um crescimento difícil. Mas ela é uma árvore interessante. É uma madeira dessa árvore, é a melhor madeira aromatizante. Faz-se dela os melhores perfumes. E também ela é medicinal. Pode-se dizer que ela é uma árvore 100% útil. Tudo nela é aproveitável. Da casca, do miolo, da raiz, é muito utilizado em perfumaria. As folhas pode fazer um ótimo hidratante, tem efeito calmante para chá, é bom para tosse. Então, é uma série de coisas que pode ser útil nessa árvore. E outra coisa mais interessante que eu descobri também nessa árvore, que ela é uma árvore
resistente a fungos e insetos. Vai ser assim, uma árvore perfeita, né? Ela tem tudo de bom, essa árvore. Então, eu fiquei pensando, o que eu podia aprender? O que tem de especial para nós tirarmos sobre essa árvore para nós essa noite? E eu fiquei pensando, irmãs, que assim como aquela madeira veio de tão longe, né? Uma madeira veio de longe para ser útil ali naquele tempo. Irmãs, nós um dia também, nós estávamos longe, separadas de Deus, né? Lá em Efésios 2, versículo 13, diz que, mas agora em Cristo Jesus, né? Vós que antes estáveis longe, fostes aproximadas. Então, a primeira coisa de lição que eu aprendi para mim nessa árvore, ela veio de longe para ser útil naquele tempo ali. E nós também fomos também aproximadas, estávamos longe, sem Deus, né? Sozinha no mundo, separada das promessas, mas em Cristo Jesus nós nos aproximamos, chegamos e para sermos úteis, né? Sermos úteis como aquela árvore foi, também, ela ainda é 100% útil. E como eu falei que ela é de difícil crescimento, a nossa caminhada cristã não é diferente. É fácil caminharmos com o Senhor neste mundo? Não é fácil. Né? Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios 9, no versículo 24 até o 26, ele comparou a nossa jornada, a nossa caminhada, como a de um atleta, e se abstém de muita coisa, de muitas coisas para poder atingir. E a vida cristã requer renúncia, sacrifício mesmo, esforço da nossa parte. Então, em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4 a 6, Paulo ali compara a vida cristã, a nossa caminhada, como a vida de um soldado, de um atleta e de um lavrador. Então, a nossa caminhada também não é fácil aqui nesse mundo. São muitos obstáculos, muita coisa a gente a renunciar, muito esforço a ser feito. Aqui é um trabalho de irmãs. Mesmo entre as irmãs, como é difícil o trabalho das irmãs, não é? Às vezes tem bastante irmãs, mas poucas se dispõem a trabalhar, né, a visitar. Então, é um trabalho também que requer algum esforço. Tal como aquela árvore de difícil crescimento. Mas o que eu queria pensar, compartilhar mesmo com vocês, é sobre a utilidade dessa árvore aqui. Eu fiquei encantada quando vi que é uma árvore 100% útil. O Senhor tem nos chamado, tem nos aproximado, para que também vivamos assim. Nós vivemos num mundo, e lá em primeira carta de João, capítulo 5, 19, ele diz que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. E é nesse mundo que nós vivemos. E é nesse mundo que nós precisamos, né, nossa vida precisa ser totalmente útil. Tal como é sábio, temos que a nossa vida ser 100% útil, totalmente útil. E também termos vidas resistentes aos ataques do inimigo. Mas como, né? Como a gente, com toda a nossa fraqueza, nossa dificuldade, cada uma com suas dificuldades, como resistir ao ataque, como sermos e termos uma vida totalmente útil para o Senhor. Nós temos aqui na palavra de Deus recursos inesgotáveis para termos condições de sermos 100% útil para o Senhor. Né? O mundo, a gente vive num mundo doente. Acho que nenhuma irmã tem dúvida disso. Doente, e quantas das vezes, acho que quase sempre, né? Mal cheiroso, devido à maldade, à imoralidade, tanta coisa que a gente vê. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Né? Mateus, no capítulo 5, lá, 13, 14, versículo bem conhecido, diz que nós somos luz, nós somos sal. E 1 Tessalonicenses, Paulo escrevendo no capítulo 5, 14, ele fala que nós devemos, eu não estou lendo todos os versículos, só citando, para não tomar muito tempo, mas depois as irmãs podem ver. 1 Tessalonicenses 5, 14, Paulo diz que nós devemos consolar os desanimados, amparar os fracos e sermos longânimos com todos. Dessa maneira, procedendo assim,
O mundo pode ver em nós a quem nós pertencemos. Pertencemos verdadeiramente ao Senhor. E em João 13:35 diz que nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Quando? Quando amarmos uns aos outros. Então, isso é uma vida útil ao Senhor. Uma vida que glorifica, né? Também em Mateus 5:16 fala: brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai Celeste. Como tem sido nossa vida, irmãs? Temos glorificado, temos perfumado, temos curado, né? Como tem sido? Paulo também, escrevendo a Filipenses 2:15, ele diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Temos resplandecido onde nós moramos, onde nós trabalhamos, com quem nós convivemos no nosso dia a dia. Como tem sido? Né? Alguém que podemos consolar os desanimados, temos amparado os fracos, temos sido longânimos uns com os outros. Né? Isso é perfumar, glorificar o nosso Pai. É para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu fiquei pensando, né? Como tem sido? Temos sido útil para o Senhor, temos sido útil no trabalho, como essa madeira que foi trazida de tão longe, né? 100% aproveitada. Irmãs, que no mundo tão distante de Deus, tão longe, que possamos ter essas vidas, possamos glorificar o nome do Senhor através das nossas atitudes, da nossa vida. E outra coisa que eu achei bem interessante aqui nesse trecho, em que ela foi utilizada no tempo. Né? Aquela madeira que veio de tão longe, ficou registrada que nunca se viu semelhante madeira. Era uma coisa nova lá. E em que ela foi usada? Salomão dessa madeira fez o rei, versículo 12, desta madeira de sândalo, fez o rei balaústre para a casa do Senhor. Eu fui ver o que é balaústre. Eu gosto de ver no dicionário, a definição de balaústre. Olha como é que é interessante. Pequena coluna que, junto com outras iguais, sustenta um corrimão ou peitoral. É interessante, né? Eu pensar. Nós estamos aqui, um grupo de irmãs, mesmo de longe, mas nas coisas juntas, uma ao lado da outra, com o único propósito de, com a nossa vida, glorificar o nosso Deus. Não é isso? E aqui foi utilizada para isso. Em Colossenses 3:12 e 13, Paulo fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Esse suportai-vos aqui não é no sentido que a gente acha que é o suportar. Aqui é ser suporte, né? Sermos suporte a alguma coisa ou alguém, é dar assistência. Nós possamos ser, tal como aquele balaústre, essa madeira tão especial, tão útil, né? Tão rica. Ela foi usada ali como balaústre, quer dizer, um sustento para alguém, uma proteção para alguém não cair. Que nós possamos ser, tal qual esse balaústre, que juntas umas com as outras, sustentar. Né? Ontem eu assisti da igreja de Genebra, não sei se alguém assistiu, o testemunho de uma irmã, e ela deu o testemunho de como foi importante ela ter esse suporte da igreja, naquele momento difícil que ela estava passando. Como foi importante. E depois o irmão também de lá deu um testemunho de como foi difícil, e ele também falou a mesma coisa. Como foi importante ele poder contar com as orações, com o ombro dos irmãos. Foi fundamental. E que nós também possamos ser também, tal como aqueles balaústres ali que foi feito ali. E não foi só por isso, só nisso não. Foi também feito harpas e alaúde com essa mesma madeira.
é uma semelhante viola. Então, foi usada também com essa mesma madeira, trazida de tão longe, foi feita harpas e alaúde, usadas para o louvor. Né? Foi entregue aos cantores, e tinha o ministério para tocar e cantar ali. Irmãs, que as nossas vidas também possam ser para louvor do Senhor. Tais quais aquelas harpas, aqueles alaúdes, era usado exclusivamente no templo para louvor. E que a nossa vida, nosso dia a dia, possa ser para louvor, para a honra e para a glória do nosso Deus. Que essa madeira, que esse trecho aqui, 12 versículos, 2 versículos, mas que traz tanta coisa boa para a gente. E eu fiquei maravilhada quando eu estava estudando, de pensar, né, com tanto detalhe, a palavra de Deus ser rica, detalhe, quantas coisas importantes traz para nós. As irmãs, irmãs, que por onde a gente passar, que a nossa vida possa ser tal qual essa madeira, possa dizer de nossa vida, do nosso testemunho, nunca se viu tão bonito testemunho, nunca se viu tanta firmeza na palavra de Deus, uma vida atrás do Senhor, que a nossa vida possa ser como aquela madeira que ficou de testemunho para nós aqui, registrado aqui no livro de Reis, uma madeira que nunca havia trazido. Aqui tem várias uniões femininas representadas, que a nossa união feminina de tantos lugares, aqui em Minas, tem em São Paulo, tem Rio de Janeiro e tantas outras, eu não consigo ver todas aqui no meu celular, que a nossa união feminina possa fazer diferença aonde a gente estiver. Que a vizinhança, né, aquelas pessoas que convivem com a gente, possa falar, nunca se viu testemunho tão firme, tão grandioso do Senhor. Que a nossa vida possa ser, irmãs, como essa madeira, 100% úteis. Que nossa vida ali junto, na igreja, na nossa união feminina, em onde nós estivermos, possa ser para louvor, para a honra e para a glória do nosso Deus. É essa pequena meditação que eu queria deixar para as irmãs nessa tarde. Que o Senhor abençoe cada irmã, abençoe cada união feminina aqui representada, e que o Senhor nos ajude a sermos, né, que a nossa vida possa ser totalmente útil na palavra do Senhor, possa ser totalmente útil na obra dele. Ele nos ajude, ele mesmo é que vai nos capacitar, e nós temos na palavra dele todo o recurso na nossa vida de oração. Ele mesmo vai nos capacitar, ele mesmo vai nos ajudar. Tal como foi naquele dia, essa madeira, que eu achei tão interessante e tanto ensinamento trouxe para mim. Foi uma meditação para mim. Eu me fiz essa pergunta, tenho sido totalmente útil? O Senhor pode contar comigo? Né? E minha vida tem sido para louvor. Que possa ser, quero deixar essa meditação, queria deixar essas pequenas palavras para as irmãs, que o Senhor abençoe e que complete no coração das irmãs aquilo que eu não pude me expressar, mas que o Senhor possa abençoar a palavra dele e nos ajudar a fazermos diferença no mundo tão doente como nós temos vivido, um mundo tão longe do Senhor. O Senhor nos abençoe. Eu agradeço às irmãs a confiança que tiveram de passar essa responsabilidade para mim. Eu estou muito feliz de poder, nessa noite, compartilhar com vocês esse pouquinho da palavra de Deus. Amém.